Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para vocês que estão assistindo essa aula. Eu me chamo Ana Marília, estou acompanhando vocês nesse processo de aprovação no concurso da PB Saúde, gente. E hoje a gente tem um assunto muito importante para tratar. Lembrando, pessoal, que o que a banca vai querer de vocês é o conhecimento da letra seca da lei, que às vezes é um pouco chatinho, né, de estudar, de ter que lidar, mas a gente está aqui para facilitar a compreensão de vocês acerca desses assuntos, tá certo? Bem, então, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Ana Marília, sou professora universitária, advogada, mestre especialista em Direito Constitucional e estamos aqui para continuar o nosso estudo acerca da legislação referente à PB Saúde, que vai ser abordada nesse concurso que vocês prestarão pela banca IDECAM, certo? O estilo dessa banca é aquele estilo que a gente já conhece, que é a letra da lei. Então, vocês vão precisar conhecer exatamente o que a lei fala. Logicamente que eles não vão cobrar de vocês, nada além disso, não vão cobrar doutrina, nem jurisprudência, isso não vai acontecer. Então, para que você acerte todas as questões, basta ler e aprender essa legislação, que não é muito extensa, tá, gente? Não é muito extensa, mas a gente vai trabalhar aqui alguns aspectos principais e alguns detalhes que podem vir a ser cobrados na prova de vocês. Mais uma vez, não é possível, né, numa aula de 1 hora, tratar de todo o decreto, tá? 40.096, não é possível isso. Então, a gente selecionou os aspectos principais, aquilo que mais tem chance de cair na prova de vocês pelo próprio histórico e perfil da banca. Gente, vocês vão ver que existem muitas coisas em comum, muitas coisas parecidas ou mesmo iguais entre a lei que a gente estudou na aula passada, a Lei Complementar 157, e o decreto, tá? Por quê? Porque o decreto, ele regulamenta a lei, ele serve para detalhar mais esta lei, mas muita coisa ele repete. Então, aqui a gente não vai repetir o que a gente já viu. Então, é importante que vocês tenham lido a lei e leiam o decreto também. Bem, esse decreto, gente, ele cria propriamente a Fundação Paraibana de Gestão em Saúde, a PB Saúde. Veja só, eu falei para vocês na aula passada que a Lei Complementar 157, ela autorizou a criação, ela não criou e nem poderia criar. Vocês têm que ter muita atenção a isso, porque a lei não cria a fundação, a lei autoriza a criação. Quem vai criar a fundação é o Poder Executivo, não será a lei. Essa diferença parece um pouquinho besta, né, para quem não é da área, mas ela é muito cobrada em prova. Então, não basta a lei para que a fundação esteja criada, a fundação aqui de direito privado. A lei autoriza a criação e o Poder Executivo vai propriamente criar através do decreto e através do registro dos seus atos constitutivos junto ao órgão competente. Perfeito? Como a gente já viu na aula passada, eu não vou me estender muito aqui, mas eu ressalto, porque eu acho que é um ponto que pode aparecer, sim, na prova de vocês. A Fundação Paraibana de Gestão em Saúde, ela tem uma personalidade jurídica de direito privado, é uma fundação pública de direito privado. A lei não cria, a lei autoriza a criação, ela não é subordinada à Secretaria Estadual de Saúde, ela não é dependente, ela vai ter autonomia administrativa, financeira, patrimonial e gerencial, mas ela está vinculada à Secretaria de Estado de Saúde. É tanto que a gente vai ver que vai se firmar um contrato de gestão entre essa secretaria e a fundação, e elas vão atuar, né, de forma conjunta,
Mas não existe subordinação aqui, a fundação ela é autônoma, só que ela vai ter uma relação, né, forte com o Poder Executivo, né, que ela está vinculada à Secretaria de Estado de Saúde, perfeito? Mas não se subordina a ela. A fundação tem sede e foro no município de João Pessoa. Então, a sede dela é no município de João Pessoa, e o foro, que é onde vão se tratar das questões judiciais, será também o município de João Pessoa. Então, lá no município de João Pessoa, a gente terá a administração e o local onde se resolverão as questões judiciais pelo próprio decreto. Pode aparecer na prova de vocês, assim, a fundação tem sede em Brasília, né? Então, não confundam, a fundação não tem sede e foro em Brasília, ela tem sede e foro em João Pessoa, que é a capital lá da Paraíba, então não tem nada a ver com Brasília, certo? Às vezes eles podem colocar para confundir vocês, né? Por causa que a gente sabe que muitos de vocês talvez tenham feito ou prestem concurso para a EBSER, mas não é o caso de vocês errarem essa questão. Patrimônio, a gente já viu na aula passada que a PB Saúde tem um patrimônio próprio, e esse patrimônio inicialmente vai ser transferido para ela. Então, o próprio artigo 2º, parágrafo 1º, vai falar que o próprio Estado da Paraíba vai aportar, vai colocar inicialmente um capital, um investimento de 20 milhões de reais para constituir essa fundação. Lógico, gente, fundação é um patrimônio que é afetado ao interesse público. Fundação é patrimônio, então a gente precisa, para que ela exista, ela precisa realmente de um patrimônio que será constituído de bens móveis, bens imóveis. A gente viu também que ela receberá dinheiro através dos contratos e convênios que ela firmar, principalmente com o poder público, mas também ela pode firmar contratos e convênios com a iniciativa privada, como a gente já viu, ela também atua junto à iniciativa privada ligada ao SUS, não apenas à Secretaria de Estado da Saúde. E aqui ela também pode receber doações e legados de qualquer natureza, então qualquer pessoa pode doar o patrimônio para a PB Saúde, e doando, não terá o patrimônio, né, em havendo a extinção da fundação, ele vai retornar para o Estado da Paraíba, não para a pessoa ou os descendentes de quem fez a doação, tá? Então, ela é subvencionada, ela vai ter uma receita própria, ela vai ter esse resultado financeiro, né, das aplicações que ela fará, como a gente já viu, e ela poderá receber essas doações. Bem, gente, aqui é um ponto importante. Por quê? Porque o decreto, ainda quando fala de patrimônio, ele vai dizer o seguinte: a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Estado de Administração deverão, em 120 dias da publicação deste decreto, o decreto é de 28 de fevereiro de 2020, então, em 120 dias, o poder público deverá adotar as providências para transferir a propriedade do Hospital Geral de Mamanguape para a Fundação. O hospital que fazia parte da estrutura da Secretaria Estadual de Saúde, passa, então, a compor o patrimônio da PB Saúde. Deve compor, né, essa providência de transferência deve ser adotada aqui no prazo de 120 dias. Incluído o imóvel, acervo técnico, documental, mobiliário, equipamentos, tudo que integra aí o Hospital Geral de Mamanguape, passou a fazer parte da fundação. Artigo 4º. A Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Estado da Administração ficam autorizadas a destinar os bens públicos à PB Saúde, que se façam necessários à consecução dos seus objetivos da entidade e a prestação de serviços contratados na forma do artigo 6º da Lei Complementar, que a gente já estudou na aula passada. Então, assim, como eu falei, fundação é patrimônio. É uma fundação pública, é de direito privado, mas é uma fundação pública, e esse patrimônio será transferido inicialmente pelo poder público
para constituir essa fundação para que ela possa exercer suas funções. Sem esse patrimônio, sem essa destinação, ela não conseguirá sequer existir, né, gente? De forma material. Então, artigo 5º, os contratos de prestação de serviços e seus respectivos aditivos celebrados entre a PB Saúde e o Poder Público, inclusive com a Secretaria de Estado da Saúde, serão submetidos à apreciação e manifestação prévia da Controladoria Geral do Estado e da Procuradoria Geral do Estado, da PGE. Basicamente, gente, o principal instrumento pelo qual a Fundação irá exercer suas atividades é esse contrato de prestação de serviço, notadamente com a Secretaria de Estado da Saúde do Estado da Paraíba. E esses contratos, toda a atuação da Fundação é sujeita ao controle, né? Ou são sujeitos ao controle. A controle da Assembleia, como a gente viu na aula passada, do Tribunal de Contas, mas também aqui da Controladoria Geral do Estado. A Controladoria Geral do Estado faz um controle interno, juntamente com a Procuradoria Geral do Estado, onde vão estar os procuradores responsáveis por analisar os contratos e também fiscalizar a sua execução, junto com os demais órgãos de controle. Artigo 7º, as metas contratuais relativas ao desempenho institucional. Então, a Fundação ela vai atuar através de metas a serem alcançadas pela PB Saúde e objetivarão instrumentalizar a Secretaria de Estado de Saúde para o acompanhamento e avaliação do desempenho institucional da Fundação. Então, esses contratos, eles vão estabelecer metas, e essas metas devem ser alcançadas. E o controle interno e externo também se baseará no alcance dessas metas. Eu faço questão aqui de ler com vocês esses artigos que eu selecionei, que eu considero mais importantes e relevantes para vocês por uma questão de memória visual também, para que a gente possa juntos ler esses pontos principais e compreender o que a lei está falando. Parágrafo único, na definição das metas e seus indicadores, vão ser definidas, essas metas serão definidas nesse contrato pelo Poder Público e pela Fundação de forma conjunta, de que trata o CAPT deverão ser priorizadas. Gente, isso aqui é extremamente importante, pode aparecer para vocês, tá? Quais são as prioridades, quais são as dimensões que terão prioridades na execução desse contrato? Efetividade, eficiência, aprimoramento operacional e otimização dos custos dos processos. De cuidado e gestão em saúde da PB Saúde, assim como a melhoria dos níveis de satisfação dos usuários no que concerne aos serviços prestados. Por que isso, gente? Porque a Fundação serve exatamente para isso. Quando o Poder Público cria uma pessoa jurídica que integra a administração pública indireta para auxiliá-lo a atingir os seus objetivos que estão previstos na Constituição Federal, estadual, na legislação de forma geral, ela cria exatamente com o intuito de conferir maior eficiência a essa prestação de serviço. A intenção sempre é essa. Então, efetividade é, de fato, concretizar aquilo que é buscado, prestar um serviço público de saúde que realmente atenda às necessidades da população. Aqui, esse parágrafo único apenas expressa a razão pela qual ela foi criada. Conferir, né, prestar um serviço público de saúde efetivo, eficiente, que chegue, que atinja o objetivo perseguido com o menor custo possível. Aprimoramento operacional tem a ver com eficiência também, otimização dos custos tem a ver com eficiência e aumento, melhoria dos níveis de satisfação dos usuários. Aqui, a intenção é que o serviço seja prestado de forma a atender às necessidades, às expectativas da população em geral. Eu acho que isso pode aparecer na prova de vocês. Então, preste atenção nessas metas, nessas dimensões que devem ser priorizadas, nas metas a serem fixadas nesse contrato de gestão. Natureza jurídica, preste atenção, gente. A PB Saúde é declarada de utilidade pública estadual
sendo considerada como entidade beneficente de assistência social para todos os efeitos legais. Por exemplo, então, a PB Saúde ela terá isenção de contribuição social, segundo a Constituição. Então, ao torná-la uma entidade beneficente de assistência social, o decreto está dando algumas prerrogativas, alguns benefícios que essas entidades têm na legislação brasileira, que serve exatamente para incentivar a sua atuação. Essas entidades atuam em cooperação com o poder público e a sua atuação deve ser incentivada por esse poder. E da própria Constituição, lá no artigo 195, vai dizer que estas entidades beneficentes de assistência social têm isenção de contribuição social, então não pagam. É um ponto importante, além de outros privilégios. Logicamente, gente, que não vai aparecer na prova de vocês o que está escrito na Constituição, né? Eles não vão cobrar exatamente isso, eles vão focar nessa legislação da PB Saúde, que é o que importa, mas eu estou destacando para vocês apenas para chamar a atenção de que é uma entidade beneficente de agência social, que essa escolha dessa natureza jurídica, ela tem uma consequência prática e ela é relevante. Então, isso também pode ser colocado, foi intencional, né? Não foi criada, não foi dada essa natureza jurídica assim, de forma aleatória, ela é intencional. Agora, vamos fazer uma questão, tá? Vamos lá. Com base no que a gente acabou de ver, vamos tentar responder, ó. Essas questões todas, pessoal, foram feitas por mim, certo? Por quê? Porque também não existe nenhum banco de questões anteriores, já que é o primeiro concurso da PB Saúde, mas as questões são totalmente baseadas na lei e no estilo da banca IDECAM. No que se refere ao decreto 40096, de 28 de fevereiro de 2020, julgue os itens subsequentes. 1. A PB Saúde terá autonomia administrativa, financeira, patrimonial e gerencial. Ok. Com quadro de pessoal próprio e estrutura organizacional definida em seu estatuto. Tá certo, né, gente? Tá certo, não tem nenhum erro aqui. Muito bom. 2. A Fundação PB Saúde será integralmente subvencionada por receitas públicas estaduais, oriundas da Secretaria de Estado de Saúde, sem depender de outras fontes de receita. Não. A gente viu na aula anterior e a gente viu hoje que ela será subvencionada, sim, mas não apenas por receitas públicas estaduais, tá? Ela poderá firmar outros tipos de contrato de prestação de serviço junto também à iniciativa privada, ela vai ter suas aplicações financeiras, vai poder receber doações. Então, quando fala, né, essas afirmações muito absolutas, vocês devem ter cuidado com elas, tá? Então, ela não será integralmente subvencionada apenas por receitas públicas estaduais, tá? Então, aqui está o erro da 2. 3. A transferência do Hospital Geral de Mamanguape, que integra a estrutura da Secretaria Estadual de Saúde para o patrimônio da PB Saúde, deverá ocorrer em 180 dias após a publicação do decreto. E aí, o que é que vocês acham? 180 dias? Não, né? Não é 180 dias, 120 dias. Ah, professora, mas é uma coisa tão pequena, será que podem cobrar isso? Podem. Pelo estilo da banca, eles gostam de cobrar esses detalhes da lei, então, eles podem, sim, cobrar isso, tá, pessoal? Eu não acho que seria uma questão muito interessante, mas é uma possibilidade. Então, não são 120 dias, não são 180 dias, são 120 dias. Vamos lá. 3, 4. As metas de desempenho institucional da PB Saúde devem priorizar a eficiência, a efetividade e o controle do processo burocrático, devendo os usuários respeitarem os limites de sua atuação. Não, né? Nada a ver. A gente viu que as metas de desempenho devem priorizar a eficiência, a efetividade, a otimização desses processos operacionais, institucionais, visando sempre a melhoria do atendimento aos usuários, do serviço prestado aos usuários. Então, aqui a questão diz que o controle do processo burocrático, não, a intenção, o foco não é esse, certo? O foco é
aprimoramento operacional e otimização dos custos, visando sempre a satisfação dos usuários. 5. A PB Saúde é declarada de utilidade pública estadual e é considerada uma entidade beneficente de assistência social para todos os efeitos legais. Certíssimo. Certíssimo. Então, alternativa C, alternativa D, apenas os itens 1 e 5 estão certos. Muita atenção nesses pontos. Bem, então a gente tem uma primeira parte, né, do decreto, que é aquela parte introdutória, onde ele traz esses aspectos que a gente acabou de ver. Eu peço que vocês abram o decreto. Vocês têm esse decreto no material de vocês, vocês têm inclusive um resumo muito interessante desse decreto, para que vocês deem uma olhadinha. Então, abram, a gente tem essa primeira partezinha, a parte do decreto propriamente, a gente tem um anexo único, que o anexo único é exatamente onde vai estar o Estatuto da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde. É onde serão detalhadas esses elementos, tanto legais, que a gente estudou, quanto do decreto. Então, aqui a gente já viu, né, gente? A gente já está cansado de saber. Eu faço questão de repetir, porque eu acho que tem muita chance de cair na prova de vocês. Mas vocês já sabem que a PB Saúde tem personalidade jurídica de direito privado, tem autonomia administrativa, financeira e patrimonial, não é subordinada à Secretaria Estadual de Saúde, tem um quadro de pessoal próprio. Então, apenas serão os concursados, apenas serão os agentes públicos seletistas que passarão nesse concurso público? Não, a gente vai ver no final da aula que também ela pode contar com servidores públicos cedidos da administração pública direta para a fundação. A PB Saúde integra o SUS, ok, como entidade da administração pública indireta, lembrando, né, é um ente público da administração pública indireta que é criado exatamente para conferir maior eficiência à prestação de serviço de saúde, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde. O tempo de atuação e o ciclo de vida são de caráter indeterminado. Não existe um prazo de existência da fundação, não são 10, 20, 30 anos. Prazo indeterminado. Mas ela pode ser extinta? Ela pode ser extinta, certo? Então, a própria lei pode autorizar a extinção da PB Saúde, e a extinção vai ficar a critério do poder público, da administração pública direta. Ela também não quer dizer que ela não seja sujeita à extinção. Ela pode ser extinta, sim, através da autorização da lei. Como ela foi criada com autorização legal, ela também tem que ter uma autorização da lei para ser extinta, e ela será extinta por iniciativa do Poder Executivo Estadual. Finalidades, missão e competências. Vamos lá. Também pode aparecer na prova de vocês. Tem chance? Tem, certo? Então, vamos tentar entender a ideia dessas finalidades aqui da missão da PB Saúde. Está lá no artigo 7º desse anexo único. Para a realização de sua finalidade, compete à PB Saúde: 1. Prestar serviços gratuitos de atenção integral à saúde em todos os níveis de complexidade. Gente, não é apenas a prestação de serviço básico de saúde, aqui fala qualquer nível de complexidade nessa prestação de serviço, incluindo assistência terapêutica, diagnóstica e de reabilitação. Então, tudo isso. Se houver uma alternativa que tente limitar essa complexidade, você já tem atenção nela, tá? Ou então os níveis de atendimento, né? Ou limitar só assistência diagnóstica, por exemplo, tá errado. 2. Apoiar, recrutar ou capacitar o pessoal de saúde dos órgãos e entidades públicas e privadas que integrem e participem do SUS. É aquilo que eu falei, ela também vai ter essa atuação junto às entidades privadas que integrem o SUS. 3. Prestar serviços na área de desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade. A gente já falou muito sobre isso na aula anterior. 4. Cooperar com órgãos e entidades públicas e privadas na execução de ações e serviços públicos de saúde, em acordo aos critérios de regionalização e das referências assistenciais. Mais uma vez,
A cooperação não é apenas com entes públicos, mas também com entes privados. 5. Aqui diz respeito, esse inciso 5, à atuação junto à questão de infraestrutura da saúde. Então, vai prestar serviço nas áreas também de engenharia clínica, de reforma, manutenção predial, vai ter que ter agente público, né, empregado público que atue nessa área, apoio diagnóstico, terapêutico, telemedicina, aprimoramento de gestão, assistência farmacêutica. Então, vejam aqui que a atuação é ampla, logística também, medicina legal e verificação de óbitos. Então, é basicamente, né, toda a prestação de serviço ligada à saúde do estado da Paraíba. Desenvolver atividade de pesquisa e inovação, a gente já sabe. 7, prestar serviços de apoio à execução de planos de ensino e pesquisa de instituições de ensino técnico e superior, públicas ou privadas de interesse do SUS. Então, ela também vai atuar na formação desses profissionais que atuarão na saúde do estado da Paraíba, até ajudando a elaborar planos de ensino e também fazer pesquisa junto a essas instituições. Ok? 8, atuar em parceria com agências e instituições nacionais ou internacionais, pessoal, se for o caso. Instituições internacionais também, que fomentem o desenvolvimento do SUS paraibano por meio do desenvolvimento e execução de projetos cujos créditos contraídos pelo Estado da Paraíba venham a ser executados pela PB Saúde, em atenção às normas estipuladas nos termos aditivos ao contrato de gestão. Perfeito? Muito bem. A Fundação Paraibana de Gestão em Saúde foi criada com a finalidade de executar ações e prestar serviços de saúde no âmbito do SUS do estado da Paraíba. No que se refere às competências da PB Saúde, julgue os itens subsequentes. 1. A PB Saúde prestará serviços gratuitos de atenção integral à saúde em todos os níveis de complexidade. Correto. Incluindo assistência terapêutica, diagnóstica e reabilitação. Perfeito. Foi o que a gente acabou de ver. 2. A PB Saúde pode prestar serviços na área de desenvolvimento científico e tecnológico, bem como de controle de qualidade no âmbito do SUS. E aí? Certo ou falso? Verdadeiro. A gente acabou de ver. 3. É vedada à PB Saúde a prestação de serviços na área de manutenção. É vedada? É vedado, pessoal? A gente acabou de ver que não, né? Tá aqui, ó. Inciso 5. Falsa, 3. A PB Saúde firmará parcerias com órgãos e entidades públicas na execução de ações e serviços públicos de saúde, não podendo atuar junto à iniciativa privada. Gente, falso. Falso. Sempre a lei, o decreto vai falar instituições públicas, privadas, que integrem o SUS. Então, a afirmativa está falsa ao dizer que a PB Saúde não pode atuar junto à iniciativa privada. Falso, falso, então, apenas a afirmativa 1 e 2 estão verdadeiras. Tá? Letra A. Bem, estrutura agora administrativa. Da direção e administração, temos aqui a diretoria superior, o conselho de administração e o conselho fiscal. Gente, o conselho de administração é aquele órgão superior da PB Saúde que vai dar as diretrizes. Vai estar lá no comando, vai dizer para onde a PB Saúde deve ir, o que ela deve fazer, quais são as metas, e aprovar as iniciativas da diretoria superior. A diretoria superior é quem vai executar propriamente os planos e projetos estabelecidos junto com o conselho de administração. E o conselho fiscal é o controle contábil, financeiro dessa fundação, que é extremamente essencial para dar eficiência ao gasto público e também para evitar desvios. Perfeito? Bem, conselho de administração, essa mesma tabelinha a gente viu na aula passada, então eu não vou me estender muito aqui, até por causa do nosso tempo. Mas o conselho de administração, vocês sabem que é a instância máxima de gestão, ele é presidido pelo secretário de Estado de Saúde. Veja que temos no conselho os membros natos, que é o secretário de Estado de Saúde, o secretário de administração. Então, se já é secretário, assumiu, foi nomeado, assumiu o cargo de secretário de Estado de Administração, da Saúde, Planejamento, Orçamento, da Fazenda, se é procurador-geral do Estado,
se é superintendente da PB Saúde, necessariamente vai compor o conselho de administração. Por isso que a gente fala que é um membro nato. Além deles, temos os representantes da sociedade civil, da nossa querida sociedade civil. São dois, né? Um indicado pelo Conselho de Secretarias, né? Secretários de saúde, secretários municipais de saúde da Paraíba, e um representante indicado pelo Conselho Estadual de Saúde. Bem, em relação a esses membros da sociedade civil, eles terão um mandato de 2 anos, que pode ser renovado por mais 2 anos. Então, ele vai assumir por 2 anos e pode haver uma nova recondução consecutiva por 2 anos ainda. Por que a gente não tem mandato para o secretário de Estado de Saúde ou da administração? Porque a gente não sabe quanto tempo esses secretários podem ficar, né? Mesmo que mude o governo, eles podem continuar como secretários. Então, não tem prazo aqui. Assim como o Procurador-Geral do Estado, e assim, o superintendente da PB Paraíba vai depender de ele estar ou não, dele integrar ou não a direção superior, a diretoria superior. E aqui, parágrafo 5º, atenção, parágrafo 5º do artigo 17. Atenção, além dos casos de morte, renúncia, destituição e outros previstos em lei, considerar-se-á vago o cargo de membro do Conselho de Administração, referente aqui, pessoal, aqueles que foram indicados como membros da sociedade civil, aquele, né, conselheiro que, sem justa causa, que em causa formalmente justificada, não comparecer a 2 reuniões consecutivas ou 3 alternadas no intervalo de 1 ano, salvo casos de força maior, casos fortuitos justificáveis. Preste atenção, isso pode aparecer. Esses queridos membros da sociedade civil que foram indicados pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde, pelo Conselho Estadual de Saúde, eles podem perder o cargo se faltarem 2 vezes consecutivas, 2 reuniões seguidas, ou 3 alternadas no prazo de 1 ano, a não ser que eles consigam justificar. Atenção também, responsabilidade civil e penal desses conselheiros. Gente, os membros do conselho, da administração, do conselho fiscal, eles respondem civil e penalmente pelos seus atos, pelo descumprimento de suas obrigações. Atribuições do conselho. Não vou me estender muito aqui, mas eu deixo o compromisso de vocês lerem essas atribuições. De forma geral, é aquilo que eu disse, o conselho vai dar as diretrizes, o caminho, apontar os objetivos, as metas, as estratégias, fixar diretrizes gerais para a política de gestão da saúde, aprovar regimento interno, regulamento próprio, código de ética, que vamos estudar também, autorizar a aquisição e alienação e oneração de bens imóveis, bem como a alienação de bens do ativo permanente, né? Essa autorização é importante porque diz respeito ao patrimônio da fundação, autorizar a celebração de contratos de gestão, então ele autoriza, né? Examinar e aprovar políticas, planos e projetos institucionais envolvidos pela direção superior. A direção superior vai lá para o conselho, apresenta quais são os planos, os projetos, e o conselho aprova ou não esses planos. Designar e destituir o responsável pelo controle interno. A gente vai ver que vai ter um órgãozinho de compliance, de controle interno, que atua, né, de forma vinculada ao conselho de administração, bem como autorizar a contratação de auditores independentes, apreciar os relatórios anuais de auditoria interna e aprovar os planos anuais, enfim, pessoal, são essas questões mais gerais. E também o Conselho de Administração, quem vai submeter alguns assuntos à aprovação do Poder Executivo Estadual, tá? Vai comunicar muitas coisas, apresentar muitas propostas e ideias para o secretário de Estado de Saúde, ele vai atuar, né, junto ao secretário diretamente. E são esses documentos, relatório de administração, demonstrações contábeis. A gente viu que todo ano a fundação tem que prestar contas à Assembleia Legislativa,
plano operacional anual e etc. Depois vocês dão uma olhadinha, tá? Mas vai ter que haver essa contratação de empréstimo, proposta de criação de subsidiária, se for o caso, né? E etc. Bem, leiam, pessoal, leiam. Eu só vou destacar aqui, porque a gente sabe que existe um dever de transparência muito claro dessa fundação. Isso é inegável pela própria lei que já fala sobre a necessidade de transparência, o dever de transparência, pelo próprio decreto, e muitas dessas coisas devem ser publicadas pelo próprio Conselho, mais uma observação, nem tudo será publicado. Aquelas informações de natureza estratégica, cuja divulgação possa ser comprovadamente prejudicial ao interesse público, não serão divulgadas. Algumas informações são sigilosas, então não devem ser divulgadas. Perfeito? Exceto para os órgãos de controle interno, né, como o Tribunal de Contas e etc. Responsabilidade desses membros, como eu já falei, esses membros do Conselho respondem, sim, pelos danos resultantes de omissão, pelo descumprimento dos seus deveres, pelos atos praticados no exercício da função de conselheiro, por culpa ou dolo. Então, a responsabilidade desses membros é uma responsabilidade subjetiva, é isso que a gente aprende no direito. Responsabilidade subjetiva, por quê? Porque depende da comprovação da culpa, ou seja, um agir negligente, imperito, imprudente, ou da comprovação do dolo, intenção de gerar aquele dano. Intenção. O dano pode ser por um ato comissivo ou pode ser por um ato omissivo. Não importa. Se atuou com culpa ou dolo, esses membros respondem pelos danos causados, tá? Reuniões de conselho também pode cair, tá? Isso também pode cair, porque esse tipo de prova gosta de cobrar esses detalhes. Pessoal, o conselho tem que se reunir, né? Porque se não se reunir, as coisas não andam. Então, o decreto, o anexo único, vai falar que o conselho de administração vai se reunir ordinariamente, ou seja, é obrigatório, é comum, ordinariamente. Tem que se reunir a cada bimestre, vai ter um calendário das reuniões, mas também pode se reunir de forma extraordinária, sempre que necessário. Acontecer um problema, assim, muito importante, aí mesmo que não esteja no calendário, eles podem marcar essa reunião extraordinária. Sempre que necessário, por convocação do seu presidente, que a gente viu que é o secretário estadual de saúde, a seu critério ou por solicitação de pelo menos 6 de seus membros. São 8 membros, 6 de seus membros são 3/4 desses membros. Parágrafo 1º, as reuniões ordinárias do Conselho de Administração serão fixadas em calendário, como eu já falei, aprovado pela maioria absoluta de seus membros, convocada mediante aviso, ok, com antecedência mínima de 2 dias. Então, lembrar, as reuniões ordinárias são bimestrais, mas também podem se reunir de forma extraordinária. Perfeito? As reuniões extraordinárias podem se realizar a qualquer tempo, quando o assunto de relevância o exigir, serão convocados pelo presidente ou por pelo menos 6 dos seus membros, presidente ou 6 dos membros do conselho, com antecedência mínima de 24 horas. Também se admite a participação dos conselheiros por meio de teleconferência. Muitas vezes eles não vão poder estar presentes, mas podem participar de forma remota, a critério do presidente, logicamente. Bem, é obrigatória a participação, salvo ausências justificadas, dos membros da direção superior. Então, a gente tem 3 órgãos: Conselho de Administração, Direção Superior e Conselho Fiscal. Vai ter que ter participação de membros da direção superior na reunião do conselho. Por quê? Porque é o conselho que estabelece as diretrizes e os membros da direção têm que estar lá para ouvir, ver, né? E assim, eles não vão ter direito a voto, a não ser o superintendente, que já é um membro nato do próprio conselho, que aí ele vai ter direito a voz e voto. Mas é obrigatória a participação dos membros da direção, mesmo que não seja superintendente, mesmo que não tenha direito a voto.
Perfeito? As reuniões do Conselho de Administração serão obrigatoriamente instaladas mediante presença da maioria simples. Bem, pessoal, retornando aqui, tá? Peço até desculpas pela interrupção, mas vamos lá. A gente estava falando sobre as reuniões do Conselho, certo? Então, como eu falei, os membros da direção superior têm que participar, mas eles não têm direito a voto aqui, a não ser o superintendente, que é um membro nato. As reuniões do Conselho de Administração serão obrigatoriamente instaladas mediante presença de maioria simples. 5 conselheiros, gente, são 8 membros, tá? O decreto fala maioria simples, mas na verdade é uma maioria absoluta, né? Que é a maioria dos membros. Mas ele deixa bem claro que são 5 conselheiros. Então, só pode começar a reunião com a presença de 5, senão, se eles não estiverem, se não alcançar o quórum de 5, não pode se iniciar essa reunião. E com participação de pelo menos um membro da direção superior da PB Saúde. Gente, isso aqui é muito importante, pode cair muito na prova de vocês. Parágrafo 8º. As decisões do Conselho de Administração deverão ser publicadas no sítio eletrônico, salvo aquelas questões de sigilo estratégico. E, parágrafo 9º, nas deliberações do Conselho de Administração, cabe ao seu presidente, além do voto ordinário, o voto de qualidade. O que é isso? Presidente, que é o secretário estadual de saúde, é o voto de qualidade, é o voto chamado voto de Minerva, né? Caso ele vai definir a situação, aquela questão, no caso de empate, porque são 8 membros, então pode ser que em algum momento haja um empate, o voto dele é o voto decisivo, é o voto de qualidade. Parágrafo 10º, os quórums para deliberações do Conselho de Administração são os seguintes: maioria absoluta, então lembre, para começar a reunião, tem que ter 5 conselheiros. Mas o quórum para decidir, maioria absoluta dos membros do conselho, que são 5, presentes no mínimo 3/4 de seus membros para matérias estatutárias e regimentais. Essas matérias estatutárias e regimentais são aquelas matérias muito mais importantes, que estão lá, estão aqui no estatuto ou no regimento interno. Então, para que seja decidido, seja deliberado qualquer coisa referente a esses assuntos, precisa da maioria absoluta, que são 5, né? Mas tem que estar presente 3/4 dos membros, que são 6 membros. Então, precisa ter 6 membros, e para decidir precisa ter o voto de 5 membros, certo? Então, para essas questões mais importantes, a gente viu que a regra geral da reunião é que precisa da presença de 5 membros do conselho. Só que se é um assunto muito importante, tem que estar presente pelo menos 3/4, que são 6 membros, e precisa haver o voto da maioria absoluta desses membros, certo? E maioria simples dos membros do Conselho de Administração, presentes no mínimo 5 para os demais assuntos. Então, aqui, a exceção é apenas no caso desses assuntos mais relevantes, que são as matérias estatutárias e regimentais. Para esses assuntos, a deliberação precisa contar com a presença de 6 membros, 3/4, 6 membros, e precisa haver o voto da maioria absoluta dos membros presentes, tá? Dos membros presentes. Então, pode ser até 4 aqui. Oi, pessoal, desculpa aqui a interrupção. Vamos voltar. A gente estava falando sobre as reuniões do conselho, certo? Isso aqui é muito importante, pode aparecer em prova. Então, para iniciar uma reunião, a gente viu que precisa ter 5 conselheiros presentes, mas também a participação obrigatória dos membros da direção superior, que não vão ter direito a voto, exceto no caso do superintendente, que é um membro nato do conselho. Essas decisões serão publicadas na internet, tá? No sítio eletrônico, exceto aquelas matérias de natureza sigilosa. E atenção aqui, o presidente do conselho, que é o secretário de Estado de Saúde, ele terá o voto de qualidade. Isso quer dizer o quê? Que o voto dele é aquele voto de Minerva, decisivo. Em caso de empate, o voto dele prevalece, é quem resolve a questão. Porque são 8 membros no conselho, então pode ser que haja empate em algum momento, e o voto dele é o voto de qualidade, tá?
Mais uma outra observação aqui, gente. Parágrafo 10º. Os quórums para deliberações do Conselho de Administração são os seguintes. 1. Maioria absoluta dos membros do Conselho de Administração presentes no mínimo 3/4 de seus membros para matérias estatutárias e regimentais. O que é isso? Existem alguns assuntos, que são aqueles assuntos que estão no estatuto, que é esse estatuto que a gente está estudando, que estão no regimento interno da PB Saúde. Esses assuntos, eles só podem ser tratados em uma reunião onde estejam presentes pelo menos 3/4 dos membros do conselho. 3/4 dos membros dá um total de 6 membros. Só que, para que seja decidida a questão, deve haver a maioria absoluta dos membros do conselho. Maioria absoluta de 8, 5. Então, para essa reunião, para se decidir essas questões mais relevantes, precisa haver a presença, no mínimo, de 3/4 dos membros, são 6 membros, tendo que haver a maioria absoluta desses membros. 2. Maioria simples dos membros do Conselho de Administração, presentes no mínimo 5 conselheiros para os demais assuntos. Então, para os demais assuntos, não precisa haver a presença de 6, basta haver a presença de 5, mas a maioria simples dos membros do Conselho, né? A maioria simples seria o quê? A maioria dos presentes. Tá? Bem, então vamos fazer mais. Gente, essa questão de quórum tem muita chance de cair, então preste atenção nisso aqui. Tá? Questões mais importantes precisa ter pelo menos 6 membros e a maioria absoluta dos votos, tá? A maioria absoluta dos membros do conselho. E para as demais questões menos relevantes, para os demais assuntos que não sejam estatutários ou regimentais, maioria simples, estando presente pelo menos 5 conselheiros. Vamos fazer uma questão, então? Ó, o prazo de gestão dos membros indicados da sociedade civil no Conselho de Administração da PB Saúde é de 1 ano, 2 anos, 3 anos. A gente viu, ó, são 2 anos, tá? Deixa eu até destacar aqui para vocês, são 2 anos sendo permitida uma recondução. Então, qual é a alternativa correta? A letra C. 2 anos com possibilidade de uma recondução por igual período. Perfeito. Próxima questão, os membros do Conselho de Administração da PB Saúde, A, não respondem por danos resultantes dos atos praticados com culpa ou dolo? O que vocês acham? Falso, né? Respondem. A gente viu que eles respondem de forma subjetiva. B, respondem pelos danos causados por atos praticados com culpa ou dolo ou violação ao estatuto? Verdadeiro, né? A gente acabou de falar. Responde sim. C, respondem apenas por danos decorrentes de omissão? Falso. Também responde por atos comissivos. E D, não podem ser responsabilizados por atos administrativos? Falso. Podem sim. Alternativa certa, alternativa B. E temos mais uma questãozinha. As reuniões do Conselho de Administração da PB Saúde serão instaladas mediante a presença de... Aqui ele está falando de forma geral, né? A, no mínimo 3 conselheiros e um membro da direção. Falso. No mínimo não são 3 conselheiros. A gente viu que, no mínimo, aquela regrinha geral que a gente estudou, no mínimo 5 conselheiros e um membro da direção superior da PB Saúde para se instalar essa reunião. Então, a reunião, para ser instalada, precisa da presença de 5 conselheiros, mais um representante da direção superior. Então, alternativa certa, alternativa B de bola também. Então, não são 7, são 5, e precisa ter esse membro da direção superior. Vamos falar agora da direção superior, gente. Eu sei que nosso tempo está acabando, mas vai dar certo. Ó, a PB Saúde será administrada por uma direção superior composta por 3 membros.
a saber, o diretor superintendente, que é aquele membro nato do Conselho de Administração, diretor administrativo financeiro e diretor de atenção à saúde, que eles vão apoiar esse superintendente e vão ter suas próprias atribuições. Os membros da direção serão nomeados por ato do chefe do Poder Executivo. Todo esse pessoal, gente, seja do Conselho de Administração, seja da direção superior, do Conselho Fiscal, eles são nomeados por ato do chefe do Poder Executivo, a quem cabe destituí-los a qualquer tempo. Então, por mais que haja um mandato, no caso dos membros da sociedade civil lá no Conselho de Administração, se for verificado qualquer problema na sua atuação, né, alguma atitude gerada com dolo, né, algum erro grave, eles podem ser destituídos também, né, vão responder a um processo administrativo disciplinar e serão destituídos. Aqui, gente, os membros da direção superior também podem ser destituídos a qualquer tempo. Artigo 22, é condição para investidura em cargo da direção superior a assunção de compromisso público com alcance de metas de desempenho aprovadas pelo Conselho de Administração, ao qual cumpre a incumbência de fiscalizar seu cumprimento. Sim, aquilo que a gente já viu. O Conselho de Administração estabelece as metas e também fiscaliza o cumprimento dessas metas. Então, aqui é o básico, tá, pessoal? As metas de desempenho institucional estabelecidas pela direção superior deverão ser alinhadas às metas fixadas no contrato, isso é o óbvio. E aqui, o mais essencial, parágrafo 2º. O descumprimento injustificado dos compromissos com o alcance das metas de desempenho institucional em todos os exercícios financeiros, em 2 exercícios financeiros consecutivos, em 2 exercícios financeiros, gente, em 2 anos consecutivos, implicará na exoneração imediata dos membros da direção superior pelo chefe do Poder Executivo, que é quem nomeia, mas também pode instituir a qualquer tempo. Aqui é uma previsão expressa, específica. Descumprir os compromissos com o alcance das metas de desempenho de forma injustificada por 2 anos seguidos, 2 exercícios financeiros seguidos, então vai ter exoneração imediata. Quem vai solicitar isso é o secretário de Estado da Saúde, que é o presidente do Conselho de Administração. Ele também responde, tá? A direção superior, seus membros respondem pelos atos praticados de forma subjetiva, por dolo ou culpa. E aqui o artigo 26 fala das reuniões da direção superior, que eu acho que também tem muita chance de cair. Direção superior reúne-se-á ordinariamente uma vez por semana. Então, o Conselho de Administração é uma vez em 2 meses, é bimestral. A direção superior é uma vez por semana, porque eles estão lá executando as metas, os planos, os projetos. Tem que se reunir uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo superintendente da PB Saúde, que é o membro da direção superior, deliberando com a presença da maioria de seus membros, cabendo ao superintendente, além do voto ordinário de qualidade. Então, no Conselho de Administração, o voto de qualidade é do secretário estadual de saúde e do seu presidente. Aqui também vai ser, no caso da direção superior, do superintendente, que vai ter o voto de qualidade e o voto de Minerva para resolver as questões. Parágrafo 2º, importante, o superintendente poderá vetar as deliberações da direção superior, levando-as necessariamente ao Conselho de Administração. Então, se ele vetou, não concordou, ele pode vetar, né? Mas ele tem que submeter imediatamente essa questão ao Conselho de Administração. O artigo 38 vai falar quais são os critérios que devem ser observados para a nomeação desses membros diretores. Pode ser qualquer pessoa, vi uma pessoa na rua, é amigo de alguém, pode nomear como membro da direção superior? Não. Tem que obedecer os seguintes requisitos: ter conhecimento e competência profissional comprovada, que seja compatível com o cargo para o qual foi indicado, ter pelo menos uma das experiências profissionais abaixo, né? 3 anos no setor público ou privado, na área de atuação da PB Saúde, ou em área correlata, ou 3 anos em cargo de direção, nível estratégico, ou conselheiro de administração, ou de chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante ao da PB Saúde. Então, gente, aqui
é a necessidade de competência profissional e experiência na área. Leiam com atenção o artigo 38, leiam com muita atenção. A gente não pode se deter muito, né, a ele aqui por causa do tempo, que já está estourando, né, 1 hora, mas leiam o artigo 38. Aí as competências do superintendente. Gente, o superintendente que integra a direção superior, ele é muito importante, porque ele é quem vai representar a PB Saúde em juízo, ou fora dele, ele é o responsável por representar a fundação, ativa ou passivamente, podendo, logicamente, delegar essas competências. Ele convoca e preside as reuniões da direção superior, cumpre e faz cumprir o estatuto e o regimento interno, lidera e coordena o trabalho de todas as unidades administrativas, ele edita atos administrativos necessários, aplica sanções, se for o caso, e apresenta anualmente relatórios de suas atividades ao Conselho de Administração, da atividade da direção superior. Ok? Bem, pessoal, então os contratos que a PB Saúde celebrar ou as obrigações que ela contrair, esses instrumentos serão assinados pelo diretor superintendente, para você ver a importância dele. Ele representa a PB Saúde, né, judicialmente ou fora, ou extrajudicialmente, e também assina todos os compromissos que a PB Saúde firma. Também gente, ele autoriza as ordens de pagamento, as ordens bancárias. Ele autoriza junto com um dos diretores. Então, veja só, ele assina sozinho um contrato, ele pode assinar sozinho um contrato, que é a PB Saúde celebrar, mas se a gente está falando sobre títulos, documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, ordens bancárias e outras obrigações de pagamento, o diretor superintendente vai autorizar juntamente com pelo menos um outro diretor. E vamos para o Conselho Fiscal. Pessoal, o Conselho Fiscal, ele é responsável por fiscalizar a gestão econômico-financeira da PB Saúde, verificar se aquele dinheiro está sendo gasto de forma eficiente. Ele é formado por 5 membros. A gente já viu na aula passada. Eles são membros indicados, não confundam, não é o secretário de Estado de Saúde que estará lá. Vai ser um membro indicado pelo secretário de Estado de Saúde, um membro indicado pelo secretário de Estado da Fazenda, um membro indicado pela Procuradoria-Geral, pela Controladoria Geral do Estado e um membro indicado pelo Conselho Estadual de Saúde, que será o representante da sociedade civil. Perfeito? Então, eles vão ter um prazo aí aqui, eles vão ter, como são membros indicados, eles vão ter um prazo de 2 anos de mandato, permitidas 2 reconduções consecutivas. 2 reconduções consecutivas, tá? Lá, os membros da sociedade civil do Conselho de Administração só podem 1 recondução. Aqui no Conselho Fiscal podem 2 reconduções. 2. Gente, é chatinho ter que decorar isso, mas é muito necessário, porque é por causa dessa diferença que isso pode ser cobrado na prova de vocês. 1 recondução lá no Conselho de Administração, 2 no Conselho Fiscal. Tá? O conselheiro indicado pela Secretaria de Estado da Saúde deverá ser servidor ocupante de cargo efetivo em órgão ou entidade de administração pública. Não pode ser qualquer pessoa também. Esse daqui, de forma especial, tem que ser servidor efetivo. O membro indicado pela Secretaria de Estado de Saúde tem que ser também servidor efetivo da administração pública. Aqui o artigo 39 vai falar das competências, tá? Da formação acadêmica, dos impedimentos também. Então, tem que ter a formação acadêmica compatível, não pode se enquadrar nas vedações do artigo 42, não sejam ou tenham sido membros de órgão de administração da PB Saúde nos últimos 24 meses, né? Isso pode implicar num conflito de interesse, e não ser empregado da PB Saúde ou de suas subsidiárias, ou ser cônjuge ou parente, ou até 3º grau de administrador ou fornecedor da fundação. Isso daqui é uma hipótese de impedimento. Se tiver esse grau de parentesco com
administrador ou fornecedor, não é só o administrador, é também o fornecedor da fundação, nesse caso, está impedido de assumir o conselho fiscal, porque pode ter, gente, conflito de interesse, pela relação que essas pessoas têm com pessoas diretamente envolvidas nos contratos, na execução dos contratos. Ok? Muito bem. Reuniões. Aqui, na verdade, aqui é o caso de perda do cargo de conselheiro no Conselho Fiscal. Além dos casos de morte, renúncia e destituição, considerar-se a vaga a função de membro do Conselho Fiscal que, sem justa causa formalmente justificada, não comparecer a 2 reuniões consecutivas ou 3 alternadas no intervalo de 1 ano. É a mesma hipótese que a gente viu lá no Conselho de Administração. Eles também respondem civil e penalmente em virtude do descumprimento das suas obrigações legais, tá? Reunião do Conselho Fiscal, ela não é nem bimestral, nem é semanal. O Estatuto fala que eles têm que se reunir pelo menos uma vez a cada 4 meses, a cada quadrimestre, em sessões ordinárias ou de forma extraordinária, quando convocada pelo presidente ou a requerimento da maioria dos seus membros. As reuniões do Conselho Fiscal só terão caráter deliberativo se contarem com a presença de seu presidente ou substituto. Se o presidente não estiver lá, eles não podem decidir nada. E as decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples e registradas em ata sintética, cabendo ao presidente o voto ordinário de qualidade em caso de empate. Então, como a gente viu, são 5 membros, gente. A maioria de 5, 3. Então, a gente tem que decidir pela maioria simples, né? Assim, que se tiver todo mundo presente, vai ser a maioria, vão ser 3, e cabendo ao voto ordinário do seu presidente, né? O de qualidade e o ordinário em caso de empate. Eu estou só preocupada com o tempo, mas eu vou pedir, gente, para que vocês leiam esse artigo 37. Eu não acho que tem grandes chances de cair para vocês, mas é importante ler. A gente, né, não sabe qual será a rigidez da banca, mas eu acho que, principalmente, saber o quórum de votação, a frequência de reuniões, isso daqui é o que tem mais chance de cair nesse ponto, nesse aspecto. Assim como quem são os membros, quantas vezes podem ser reconduzidos. Nesse assunto aqui, eu acredito que é o que tem mais chance de aparecer para vocês, tá? Então, de acordo com o decreto 40096, de 28 de fevereiro de 2020, é responsável por nomear e destituir os membros da direção superior da PB Saúde. E aí, Conselho de Administração, superintendente da PB Saúde, chefe do Poder Executivo ou secretário de Estado da Saúde, por nomear e destituir. É o chefe do Poder Executivo Estadual. Ele quem nomeia e ele quem destitui a qualquer tempo. Não confunda. Não vai ser o superintendente, não vai ser o Conselho de Administração. Vai ser o chefe do Poder Executivo, o governador, a governadora. De acordo com o decreto 4006, tem a competência para representar a PB Saúde em juízo ou fora dele. E aí? Quem lembra? Vai ser o diretor administrativo financeiro, o diretor de atenção à saúde, o superintendente, o conselho de administração, para representar, gente, em juízo ou fora dele. Superintendente. É o superintendente. Por isso que é importante saber as atribuições dele. Vamos lá. Com base no Estatuto da PB Saúde, julgue os itens a seguir. O Conselho Fiscal é composto por 5 membros, ok, indicados por diferentes órgãos e entidades estaduais, entre eles a Secretaria de Estado da Saúde, a qual indicará o presidente do Conselho. E aí, tá certo? Tá certo, né? A Secretaria de Estado que vai indicar o presidente do Conselho. Tá aqui, ó. Se tiverem qualquer dúvida, vocês voltam. O membro indicado pela Secretaria de Estado de Saúde é quem presidirá este órgão, o Conselho Fiscal. 2. O membro indicado pelo Conselho Estadual de Saúde deverá ser obrigatoriamente servidor público ocupante de cargo efetivo.
E aí? Pelo Conselho Estadual de Saúde. O que é que nós temos? Cadê aqui? O conselheiro indicado pela Secretaria de Estado de Saúde da Paraíba. É que tem que ter o cargo efetivo, não confundam. Gente, o Conselho Estadual de Saúde vai indicar um representante da sociedade civil. A Secretaria de Estado de Saúde vai indicar o presidente desse Conselho Fiscal. É por isso que ele tem que ser servidor ocupante de cargo efetivo. Tá? É uma regrinha mais rígida para ele. Então, a 2 está errada. 3. Todos os membros do Conselho Fiscal são nomeados pelo chefe do Poder Executivo Estadual. E aí? Sim, né? A gente acabou de ver o chefe do Poder Executivo quem nomeia esses membros. Eles são indicados, respectivamente, né, pelos secretários, pela Procuradoria, pela Controladoria, mas quem nomeia mesmo é o chefe do Poder Executivo, o governador. 4. O mandato dos membros do Conselho Fiscal tem duração de 3 anos, sendo permitidas até 2 reconduções consecutivas. E aí? Não são 3 anos, tá? São 2 anos. Permitidas 2 reconduções consecutivas. Atenção, tá? Muito bem. Gente, qualquer coisa, vocês me perguntem, mandem e-mail, falem comigo, pelo amor de Deus. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, apenas os itens 1 e 3 estão corretos. Certinho? Gente, leiam a questão das vedações, leiam a questão da quarentena. É um período, gente, a quarentena é um período em que os membros do Conselho de Administração, da Direção Superior e do Conselho Fiscal vão ficar impedidos de patrocinar diretamente ou indiretamente interesse de pessoa física ou jurídica, depois que ele se afasta do seu cargo. Então, artigo 43. Os membros do Conselho de Administração, da Direção Superior e do Conselho Fiscal da PB Saúde ficam impedidos, pelo período de 6 meses, contados do término de sua gestão, de patrocinar direto e indiretamente interesse de pessoa física ou jurídica perante órgão ou entidade da administração pública estadual com que tenha tido relacionamento oficial direto e relevante nos 6 meses anteriores ao término da gestão. Então, 6 meses, 6 meses. Fica impedido por 6 meses de patrocinar esse interesse junto à administração pública, se tiver tido esse relacionamento oficial direto nos 6 meses anteriores. Isso é com a intenção de evitar uma influência indevida, uma violação do princípio da moralidade, da impessoalidade. Então, por um tempo, você não pode aqui pleitear esse interesse dessa empresa ou dessa pessoa, porque você, né, teve um relacionamento oficial anterior, isso pode influenciar a imparcialidade, a isenção da decisão a ser tomada. Perfeito? Controle interno, compliance, a gente já falou sobre isso na aula passada, gestão de pessoas. Gente, a gente já falou que os empregados da PB Saúde são seletistas. Tudo isso a gente já viu. São seletistas, precisam passar no concurso público, que foi que eu destaquei aqui para vocês do estatuto. É que nem todo mundo que trabalha na PB Saúde é empregado público seletista. Vão ter os estatutários também. Como assim? São os cedidos. Então, o estatuto permite a acessão, permite que, e prevê isso. Por quê? Porque a PB Saúde, ela foi criada, a gente vai ter o primeiro concurso agora, mas precisava de gente para trabalhar, né? Então, houve essa acessão da administração pública direta para a fundação. Artigo 57. A PB Saúde patrocinará contribuições previdenciárias no âmbito do regime próprio de previdência social de origem para os servidores públicos do Poder Executivo do Estado da Paraíba e dos demais entes federativos que tenham sido cedidos com ônus para a PB Saúde. A cessão pode ser sem ônus para a fundação ou com ônus para a fundação. Se tiver ônus da fundação, ela vai ter que arcar com os custos, inclusive os custos previdenciários.
Artigo 58, os servidores públicos efetivos, os prestadores de serviço da Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba, bem como de outros órgãos do Poder Executivo Estadual, poderão ser cedidos à PB Saúde com ou sem ônus para o cedente. É aquilo que eu falei. Pode ter ônus para a fundação, que ela vai ter que arcar. Nesse caso, não vai ter ônus para quem está cedendo, tá certo? Agora, se quem está cedendo vai arcar com tudo, então a fundação não vai arcar novamente, porque também seria um bis in idem, certo? Então, os servidores públicos efetivos podem atuar na PB Saúde, na fundação. Os estatutários podem estar trabalhando lá quando vocês entrarem, por causa da sessão. Só que aí, eles vão continuar vinculados ao órgão de origem. Por exemplo, se for um servidor da secretaria, da administração, da Secretaria de Saúde, vai continuar vinculado ao órgão de origem para fins funcionais, disciplinares, de aposentadoria, então vai responder um possível processo administrativo disciplinar na secretaria e não na fundação, perfeito? E vai continuar sendo estatutário. Ele não vai passar a ser seletista porque entrou na fundação. Ele vai continuar vinculado ao órgão de origem, vai continuar estatutário e com todos os seus direitos lá preservados. Agora, não se pode pagar acréscimos pecuniários a esses servidores estatutários. Eles já recebem a remuneração deles e a PB Saúde não vai poder dar acréscimos, a não ser gratificação de desempenho, né, no exercício de cargos de confiança, bolsas de incentivo ou bônus de desempenho. Perfeito? Só que essas verbas não podem ser incorporadas ao valor da remuneração do cargo público efetivo, né? A gente vê muito processo na justiça de servidor público querendo incorporação, muitas vezes essas verbas não são possíveis de serem incorporadas, como é o caso aqui. Bolsa de incentivo, bônus de desempenho, gratificação de desempenho da função, elas não podem ser incorporadas. Gente, finalizamos aqui, então, nossa aula de hoje. Foi uma aula um pouco mais extensa, mas eu selecionei aquilo que pode cair, o que tem mais chance de cair. É realmente compromisso de vocês de ler todo o decreto, tirar as dúvidas, podem me enviar dúvidas, gente, por e-mail, que vocês precisarem, podem, né, até entrar em contato com o curso, eles podem passar meu WhatsApp para vocês tirarem dúvidas. Tenho o compromisso de ler o decreto todo, mas eu selecionei aqui o que mais tem chance de cair, tá? E eu destaquei na aula o que eu acho que tem mais. Então, se você não tem tempo nenhum, eu não tenho tempo nenhum para nada, pelo menos releia o que eu falei hoje em sala, tá? Pelo menos isso. Façam as questões e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente volta depois, né, em outra aula. Eu peço até desculpa pelo corte na aula que a gente teve, né? Mas eu agradeço demais a atenção, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus.